Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre as antenas de quadro ou as antenas do tipo loop. Então aqui eu coloquei fotos de 3 antenas de quadro, loops, então são loops mesmo, né? Uma pode ser circular, pode ser quadrado, pode ser hexagonal, pode ser triangular. Então loops, e aqui tem um gapzinho aqui no loop, onde chega a alimentação, né? Certo? Bom, essa antena aqui, ela tem um aspecto histórico bem interessante, foi a primeira antena receptora utilizada na história. Tá? Então, Hertz, em 1887, utilizou uma antena de loop como antena receptora para provar a existência das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, a ideia veio de Faraday. Faraday sugeriu que campo elétrico e campo magnético vibravam no espaço e poderiam se propagar sob forma de onda eletromagnética. Isso era completamente absurdo na época, tá? Na metade do século XIX. Pouco mais tarde, apoiado nas ideias de Faraday, Maxwell pegou a obra de Faraday e de outros e deu um formalismo matemático. E mais do que isso, introduziu termos importantes que permitiram deduzir a propagação eletromagnética. E ele mediu a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética e essa velocidade era praticamente igual à velocidade medida da luz. Então, foi mais uma confirmação praticamente de que a luz era uma onda eletromagnética, mas também foi muito contestado. Tá? Um pouco mais tarde, Hertz, um alemão bastante jovem, ele se incumbiu de provar experimentalmente que as ideias de Faraday eram corretas e a teoria de Maxwell estava correta. De fato, as ondas eletromagnéticas existem. Ele provou em 1887, infelizmente o Maxwell, que morreu aos 48 anos de idade, já tinha morrido, já fazia 8 anos, o Faraday também já tinha morrido. Mas como é que ele provou a existência das ondas eletromagnéticas então? Ele utilizou um transmissor, chamado transmissor de faísca, ou um centelhador, tá? Não vou entrar em detalhes quanto ao circuito, mas ele gera uma onda eletromagnética aqui através de um faiscamento, aqui tem umas esferas metálicas. Essa onda eletromagnética, frequência algumas dezenas de megahertz, 50, 100 MHz, tá? Essa onda se propaga pelo ar e era captada pela antena receptora. E essa antena receptora era uma antena do tipo loop. Ele não tinha um receptor, ele não tinha um circuito para ficar ouvindo música. Tá? Então ele avaliou um medidor de sinal. O medidor de sinal para ele era o tamanho da faísca induzida. Se a faísca aqui era muito luminosa, é porque ele estava captando um sinal intenso. Se a faísca era pouco luminosa ou não tivesse faísca, é porque o sinal era muito fraco ou não tem sinal. Então ele utilizou esse aparato para provar a existência de ondas eletromagnéticas. Então a antena de loop, a antena de quadro, ela tem uma importância histórica bem grande. Ela ainda é utilizada. Aliás, o Hertz, ele utilizou isso daqui também, ele colocou uma parede metálica. Tá? E a onda radiada ela bateu na parede metálica e voltou. Então ele falou, se de fato existe onda eletromagnética aqui, então tem que ter uma onda estacionária. E de fato ele foi fazendo uma varredura com essa antena receptora loop e ele viu que em alguns pontos a faísca era bem grande, interferência construtiva. Em outros pontos da onda estacionária a faísca era nula, então era um ponto de interferência destrutiva. Provou também que essas ondas eletromagnéticas tinham polarização, colocou grades metálicas assim, e ele pôde verificar se o sinal era recebido ou não. Então é bem interessante, tá, a história do eletromagnetismo e das telecomunicações. Como eu sou aqui com uma antena de quadro, na verdade. Tá certo? Esse transmissor de faísca foi bastante utilizado até o início do século XX como transmissor para telégrafo sem fio. Bom, falemos sobre a antena de quadro. Mais um pouco. Vamos começar falando de uma antena chamada quadro pequeno. Por que quadro pequeno? Porque é uma antena de quadro cujo perímetro é pequeno comparado com o comprimento de onda. Quanto? O critério usual é o perímetro menor do que lambda sobre 3. Então, se o perímetro é menor do que lambda sobre 3, isso é de certa forma arbitrário, tá? Eu posso considerar que o quadro é pequeno. Qual é a vantagem do quadro pequeno, além de ser pequeno? Tá? Eu posso considerar que a corrente tem distribuição uniforme ao longo do comprimento do quadro. Então, aqui, ó, a corrente varia cossenoidalmente no tempo, tem um valor de pico e zero, mas para qualquer posição num dado instante de tempo, a corrente tem o mesmo valor. Então, distribuição uniforme. E eu só posso fazer isso se o quadro for pequeno em relação ao comprimento de onda. Quadros grandes têm uma distribuição que não é uniforme.
Para fazer análise, é que eu coloquei aqui um quadro circular também, tá? Na verdade, quando o quadro é pequeno, o formato dele é pouco relevante. Os campos radiados independem do formato. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui, ó, eu tenho um quadro pequeno, nesse caso circular. Ele está colocado no eixo, no plano XY. O eixo Z é anormal ao plano do quadro e meu objetivo é calcular os campos radiados pelo quadro. Tá? O maior interesse na prática na região de campos distantes, eu já coloquei aqui as componentes que o quadro pequeno vai radiar. É o campo elétrico na direção φ, na direção azimutal, e o campo magnético na direção θ, direção de elevação. Tá? Então, na região de campos distantes, e eu estou considerando um quadro com uma única espira, tá? Eu tenho que o campo elétrico radiado é dado por essa expressão e o campo magnético é dado por essa expressão. S é a área do quadro, seja ele quadrado, circular, triangular, etc. Se for pequeno, o formato dele não é relevante, a área é relevante. Nos dois casos aqui, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, os campos radiados são proporcionais à corrente no quadro, tá certo? Significa dizer que se eu utilizar várias espiras, em vez de uma única, a corrente, em vez de passar uma corrente dado por essa equação, vai passar uma corrente N vezes aqui. Então, os campos serão multiplicados por N, caso eu utilize N espiras. Isso é um grau de liberdade que os quadros permitem, usar várias espiras. Para qualquer antena, incluindo os quadros, na região de campos distantes, os campos decaem com a distância R. Tá? Campo elétrico e campo magnético são perpendiculares entre si, campo elétrico na direção φ, campo magnético na direção θ, e são ambos perpendiculares à direção de propagação, que é a direção radial. Tá? Também, os campos não são radiados igualmente em todas as direções. Tem o fator seno de θ aqui, ó, tá? Não depende de φ, então essa antena ela é omnidirecional, ela radia igualmente no plano horizontal. Ainda mais, se eu dividir campo elétrico pelo campo magnético, eu vou obter exatamente a impedância intrínseca do espaço livre, eta0, 377 ohms. Então, o comportamento dos campos é usual para qualquer antena. A particularidade do quadro pequeno é o diagrama de radiação e esse fator aqui, né, que depende da área e decai com o quadrado do comprimento de onda também. Uma outra coisa importante é que, se eu observar na região de campos distantes, como para qualquer antena, os campos estão em fase. Me lembrei que eu ia falar também, certo? Na direção perpendicular ao plano do quadro, na direção normal ao quadro, na direção Z, essa direção que está com a seta aqui para cima, ó, θ igual a 0, ele radia nada. Para baixo, θ igual a 180, ele também radia nada. A direção de máxima radiação é θ igual a 90 graus, seno de 90 graus, é o plano XY. Então, um quadro pequeno na horizontal, a direção de máxima radiação é o próprio plano horizontal, tá certo? Bem, falemos sobre o diagrama de radiação desse quadro pequeno. Aqui está. Como o fator que dá o diagrama de radiação é seno de θ, é absolutamente idêntico ao dipolo infinitesimal que nós já estudamos. Então, o diagrama de radiação é o mesmo, consequentemente, a diretividade é a mesma. Então, um quadro pequeno e o dipolo infinitesimal têm o mesmo diagrama de radiação, consequentemente, têm a mesma diretividade. A resistência de radiação está dada aqui nessa expressão. Como que se calcula a resistência de radiação de uma antena? Eu tenho que calcular a densidade de potência, simplesmente multiplicando o campo elétrico pelo campo magnético, eu já mostrei as expressões, multiplico uma pela outra, eu tenho a densidade de potência. Calculo o fluxo do vetor de Poynting, que é a densidade de potência, numa superfície fechada que envolva a antena, que eu vou escolher uma esfera na região de campos distantes, por simplicidade, já falamos sobre isso, eu consigo calcular a potência radiada pelo quadro pequeno. E essa potência vai ser proporcional a n ao quadrado, o número de espiras ao quadrado. Claro, o campo elétrico é proporcional ao número de espiras, o campo magnético é proporcional ao número de espiras. Quando eu multiplico, n ao quadrado.
A partir da potência radiada, a gente calcula a resistência de radiação, em que N é o número de espiras. Nós já fizemos isso para o dipolo infinitesimal, é absolutamente similar, tá certo? Aqui, então, nós temos uma comparação entre o dipolo infinitesimal, que está aqui em azul, ao longo do eixo Z, na vertical, e o quadro pequeno, no plano XY. Tá? A gente observa que o diagrama de radiação é idêntico, logo a diretividade é idêntica, mas, outra coisa bem importante, o dipolo infinitesimal radia um campo elétrico na direção θ. Já o quadro pequeno radia um campo elétrico na direção φ. E vice-versa aqui para o campo magnético, tá certo? E ainda também, se eu supuser a direção de máxima radiação, o dipolo infinitesimal radia um campo elétrico na vertical. Então, essa antena aqui tem polarização vertical. Já essa daqui, o meu campo elétrico é na horizontal. Tem campo elétrico, então é uma antena, radia uma onda com polarização horizontal. Tá? Então, aqui ó, eu tenho as expressões do dipolo infinitesimal. Infinitesimal a gente já tinha apresentado anteriormente. Tá? E para o quadro pequeno eu apresentei agora. Essas expressões correspondem ao campo elétrico radiado pelo dipolo infinitesimal e pelo quadro pequeno, quando ambos são alimentados com uma corrente com uma amplitude I0, cosseno de ωt, com fase igual. A gente observa que o dipolo infinitesimal radia Eθ, o quadro radia Eφ. Então, eles radiam campos perpendiculares no espaço. Assim, perpendiculares no espaço. Além disso, se eu passar para o domínio do tempo, esse termo aqui do quadro pequeno vai me dar cosseno de ωt menos βr. Aqui tem um J multiplicando. Significa que tem um J, na hora que eu passo para o domínio do tempo, é uma diferença de fase de 90 graus. Então, dipolo infinitesimal e quadro pequeno, quando alimentados com correntes a mesma corrente, mesma amplitude e mesma fase, ele irradiam campos que estão em quadratura no tempo e ainda estão em quadratura no espaço, são perpendiculares. Isso é quase tudo que eu preciso para ter uma onda com polarização circular. O que é necessário adicionalmente? É necessário que a amplitude de Eθ seja igual à amplitude de Eφ. Tá? A razão axial da elipse de polarização, a elipse de polarização tem que ter os dois braços do mesmo tamanho. Os campos radiados têm que ter a mesma amplitude. E isso basta então igualar o módulo do campo elétrico de um lado e do outro e eu obtenho essa expressão aqui. Então, se essa relação L vezes lambda, o comprimento vezes lambda, for igual a 2π vezes a área do loop, eu tenho que os campos são iguais e eu posso, utilizando um dipolo infinitesimal e um quadro pequeno, radiar uma onda com polarização circular. Então, aqui ó, eu tenho uma antena loop e uma antena dipolo. Se eu colocar uma junto com a outra e alimentá-las as duas com a mesma corrente, isso daqui, desde que obedeça aquela relação L lambda igual a 2πs, eu vou radiar uma onda com polarização circular. Essa ideia de utilizar um loop e um dipolo para radiar uma onda com polarização circular é utilizada, por exemplo, na antena helicoidal. A gente ainda vai falar sobre ela numa próxima aula, tá certo? Bom, além de ser utilizada em sistemas de comunicação, que a gente já vai falar algumas aplicações, essa antena de loop ela foi, e ainda é, na verdade, muito utilizada para radionavegação. Então, é para detecção de direção de fontes de rádio. Eu quero saber, por exemplo, estou ouvindo uma rádio AM no meu rádio aqui, no meu receptor, eu quero saber onde está a torre. Isso é muito utilizado em radionavegação. Em todo o planeta existem radiofaróis que emitem frequências fixas, conhecidas, e as pessoas que estão no avião, no helicóptero, por exemplo, elas têm um livro ali que consta a localização, latitude e longitude de cada radiofarol ou mesmo das torres de rádio AM numa dada região. Como que isso pode ser utilizado em conjunto com a antena de quadro para a detecção da direção da fonte de rádio, para radionavegação? Então aqui ó, eu tenho um quadro pequeno e a gente já viu que na direção perpendicular ao plano do quadro, tá, eu tenho um nulo no diagrama. Tá certo? Então, o sinal que chega daqui, o sinal captado é nulo. De baixo também é nulo, tá? Então, na direção aqui eu tenho máximo, aqui eu tenho nulo. Essa propriedade pode ser usada para detecção de fontes de rádio. De que maneira? Então, aqui ó, eu tenho a
fonte de rádio, o farol, a torre de rádio AM. Eu coloco o loop e vou girando o loop. Quando o sinal estiver chegando numa direção perfeitamente perpendicular ao loop, como está aqui nessa figura, o sinal captado é nulo. Aí, então, eu consigo saber de onde o sinal está vindo. Está aqui, ó. Então, aqui eu tenho um loop. Isso aqui é um detector de direção de fonte de rádio. Tem um loop, um detectorzinho aqui e vou ouvir o sinal, pode ser rádio AM, tá? Então, ou um bip, tá? Eu escuto o sinal e vou girando a posição do loop. Quando o sinal cair a zero, é porque eu sei que o sinal está chegando na direção perpendicular ao loop e eu consigo me localizar. Alguém vai me dizer, e se o sinal chegar aqui por baixo também, a pessoa vai dar zero também, então ela pode ter uma ambiguidade grande em relação à localização. De fato, tá, tem uma ambiguidade, mas para isso se utiliza uma outra antena omnidirecional, não vou entrar nos detalhes aqui, tá, que a partir da composição do sinal das duas se consegue saber, sem ambiguidade, a direção da fonte de sinal. Alguém também poderia me dizer, por que não utilizar a direção de máxima radiação, de máxima captação? Na hora que o sinal for o máximo possível, eu sei que está no plano do loop. Bom, aqui seria possível, né? Mas a ambiguidade seria ainda maior, porque essa antena é omnidirecional, mas também tem uma outra razão. Olha aqui, ó. O nulo, ele é muito mais marcado, muito mais bem definido do que o máximo. Tá? Aqui o máximo eu tenho uma ambiguidade muito grande sobre o que é máximo. O nulo não, ele é bem mais marcado aqui. Quem já mediu o período de uma senoide retificada de onda completa no osciloscópio, quer medir um período bem medido, a gente mede os pontos, a distância entre pontos de nulo. Se eu for medir a distância entre pontos de máximo, a ambiguidade é maior, eu tenho uma menor precisão, tá? Então isso aqui foi bastante utilizado, ainda é, né? Esse daqui, por exemplo, isso aqui é uma foto antiga de uma antena loop utilizada para radionavegação em avião militar, pode ser para helicóptero também. Hoje em dia se usa bastante GPS, é claro, satélite, Galileu, GLONASS, coisa desse tipo, tá? Mas ainda assim, sistemas como o GPS, eles não são perfeitamente confiáveis o tempo inteiro. Às vezes tem problemas na ionosfera, o sinal do GPS cai e o piloto de avião não pode se perder. Então, as antenas loop ainda são utilizadas para radionavegação, tá? Mas não só para radionavegação, para recepção de sinais AM, ondas médias, tá? Se usa a antena loop. Então, pessoal que já comprou aparelho de som, uma coisa mais antiga, né? E vinha uma anteninha desse tipo aqui, ó. Essa antena tem mais ou menos esse tamanho, tá? Ela é um loop. Tá? Tem um quadro aqui de plástico e ela tem um fio com várias voltas. Tá? Por que tem várias voltas? De novo, rádio AM ondas médias, a frequência é baixa, relativamente baixa. Os comprimentos de onda são da ordem de 200 metros até 600 metros e a resistência de radiação varia inversamente com lambda elevado à quarta. 600 metros elevado ao quarto é um número muito grande, mesmo que eu tenha uma antena com muitas espiras, tá? Como ela é pequena, o S aqui, as dimensões da antena são pequenas, ela vai ter uma resistência de radiação muito baixa, tá? Quase certamente menor do que a própria resistência ômica do fio da antena, tá? Então, são antenas muito pouco eficientes, porque são muito pequenas nesse caso, para a recepção de rádio AM onda média. Mas, quando a gente recebe uma onda, eu quero saber, não estou muito preocupado com a eficiência da antena, estou preocupado em saber se o meu sinal aqui tem uma relação sinal-ruído adequada ou não. Então, isso aqui é bastante utilizado para isso. Para transmissão, não. Para transmissão, eu tenho que utilizar uma antena muito mais eficiente. Então, para transmissão de rádio AM, ondas médias, se utilizam torres, monopolos, em cima de solo umedecido ou com malha, com algum tipo de sistema para deixar o solo mais condutivo, tá? Geralmente é umedecido e colocado fios embaixo. Isso para transmissão, torres com monopolos de quarto de onda. Pode ser grande a transmissão, tem uma única antena transmissora, mas eu tenho milhares de antenas receptoras, então elas têm que ser bem menor, tá? Bem menores. E outra coisa, e aqueles radinhos de pilha de ouvir jogo de futebol, aqui ó, rádio transistorizado, não se usa uma antena desse tamanho. Na verdade, aqui tem um radinho, esse rádio aqui tem uma antena tipo monopolo para captar o FM. Para captar o rádio AM, tem um quadro com núcleo de ferrite, tá? O que é o ferrite aqui, ó?
tá? A ferrite, na verdade. É um material ferrimagnético, é um óxido de ferro, tipo de cerâmica, dielétrico, ou seja, baixa condutividade, mas com alta permeabilidade magnética. Então, como tem alta permeabilidade magnética, a velocidade de propagação aqui dentro é muito menor do que no espaço livre. Como a frequência é a mesma aqui, o comprimento de onda dentro da ferrite é muito menor do que no espaço livre. Consequentemente, o lambda aqui, a quarta, a resistência de radiação é muito maior do que seria se tivesse apenas um núcleo de ar. Então, eu consigo compactar a antena utilizando esse núcleo de ferrite. E mais interessante ainda, tá? A primeira coisa que tem numa antena é a antena, tem um radioreceptor, é a antena receptora. Logo depois eu tenho que ter um filtro de sintonia, certo? Esse filtro de sintonia geralmente é um circuito ressonante que tem um indutor e um capacitor, em que o capacitor é variável para sintonizar as diferentes emissoras. A própria antena com núcleo de ferrite, ela tem uma cara de indutor, né? Ela funciona também como indutor do circuito de sintonia. Então ela tem um papel duplo, tá? Circuito de sintonia e antena receptora, tá certo? Aqui nós temos o quadro de onda completa. O que é um quadro de onda completa? É um quadro cujo perímetro é igual ao comprimento de onda, igual a lambda. Eu coloquei um quadro de onda completa ressonante. O que é um quadro de onda completa ressonante? É um quadro cuja impedância de entrada é puramente real. Se fosse exatamente lambda, ele teria uma parte reativa. Então, o perímetro é mais ou menos cerca de lambda ajustado para que ele seja ressonante, para que a parte imaginária seja nula. Aliás, alguém poderia me perguntar, será que o quadro pequeno é um quadro ressonante? Definitivamente não. O quadro pequeno, ele tem uma resistência de radiação bem pequena, mas ele tem uma parte reativa muito grande, uma parte reativa indutiva. Ele é o dual do dipolo infinitesimal, que é muito capacitivo, tá? Mas é possível, distribuindo, colocando um capacitor aqui em série com um quadro pequeno, tá? E ajustar o capacitor, eu posso torná-lo ressonante. Então, para tornar um quadro pequeno ressonante, é possível fazer isso utilizando capacitores intercalados aqui ao longo do quadro ou simplesmente na entrada, tá certo? O diagrama de radiação do quadro de onda completa está dado aqui. Uma outra característica do quadro de onda completa é que, ou para qualquer quadro que não seja muito pequeno, eu não posso assumir que a corrente seja uniformemente distribuída ao longo do comprimento do quadro. Tá? Então, para quadros pequenos a corrente é uniformemente distribuída, para o quadro grande não. Eu teria que determinar a distribuição de correntes antes de analisar a antena, antes de obter o diagrama de radiação e suas propriedades. Como que se faz isso? Uma primeira ideia seria supor que a distribuição é aproximadamente senoidal ao longo do comprimento, como a gente já fez para as antenas do tipo dipolo. E outra melhor, mais precisa, seria obter, utilizando um programa de simulação eletromagnética, um software, que permita obter, então, a distribuição de correntes ao longo do comprimento da antena. Tá? Existem softwares para isso, gratuitos, pagos. O método mais utilizado para a determinação da distribuição de correntes numa antena é chamado método dos momentos, método de momentos, ou dos momentos. É um método numérico que permite resolver as equações de Maxwell. Na verdade, o objetivo é obter a distribuição das correntes numa antena. Conhecendo a distribuição, eu somo a contribuição de cada pedacinho, ponderada pela corrente, e consigo obter todas as propriedades da antena. Então aqui, a gente observa uma grande diferença entre o quadro de onda completa e o quadro pequeno. No quadro pequeno, o nulo está na direção perpendicular ao eixo do quadro. No quadro de onda completa, não. O nulo está no próprio eixo do quadro, então o funcionamento é diferente. Poderia utilizar um quadro de onda completa para localização de fontes, direção de fonte de rádio, usando esse nulo aqui. O problema é que é um quadro maior, né? Então ele é sempre melhor utilizar uma antena que seja menorzinha. Então o quadro pequeno acaba sendo mais vantajoso para utilizar, nesse caso. No caso dos quadros que não são pequenos em relação ao comprimento de onda, a distribuição de corrente não é uniforme, o formato do quadro também é relevante. Então, um quadro quadrado, ou um quadro circular, ou um quadro triangular, ou um quadro rômbico, com formato de losango, etc., eles têm
propriedades, diagramas que são diferentes, mesmo que a área seja a mesma. Então, só para os quadros pequenos que o formato é pouco relevante. Para os quadros maiores é relevante. Então, aqui ó, eu coloquei um quadro quadrado, tá? Todos os lados iguais. A diretividade é 2,2 e a impedância de entrada é aproximadamente 130 ohms. Ressonante já, tá? Então, não tem parte imaginária. Já um quadro circular, tá? De onda completa com o mesmo perímetro, ele tem uma diretividade 2,3 e uma impedância também um pouco maior, 140 ohms. Tá certo? Então aqui a gente termina essa parte sobre a antena de quadro. É uma antena ainda bastante utilizada, tá? É a primeira antena receptora da história e ela tem algumas propriedades bem interessantes. Na próxima aula, uma coisa importante que eu me esqueci de comentar com vocês. A antena dipolo infinitesimal é também conhecida como antena dipolo elétrico. Por quê? Não é porque ela tem um braço para cima e um braço para baixo. É porque se eu pegar um dipolo de eletrostática, uma carga positiva e uma carga negativa, carga elétrica, e se essas cargas variassem no tempo senoidalmente, elas iriam radiar uma onda. E as propriedades de radiação desse dipolo elétrico radiando são exatamente iguais ao do dipolo infinitesimal. Já a antena de quadro é conhecida como dipolo magnético. Por quê? Se eu tivesse um polo norte e um polo sul, um ímã, e esse polo norte e polo sul ficasse se invertendo senoidalmente, eu teria um campo magnético variável e isso radiaria uma onda. E os campos radiados por um ímã variável no tempo, um dipolo magnético, seriam iguais ao do quadro pequeno. Então, a antena quadro pequeno é conhecida como dipolo magnético e a antena dipolo infinitesimal é o dipolo elétrico. Um é o dual do outro. Tá certo, pessoal? Na aula que vem, a gente vai falar sobre uma antena diretiva, que é a antena Yagi-Uda. A gente falou agora de antena que não é muito diretiva, na verdade, com diretividade baixa. A antena Yagi-Uda tem diretividade grande e é uma antena bem simples e bem útil. Tá certo? Até lá, então.